6h55. Esse recado é para você, mamãe. Você tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ou conhece alguém que tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ligue para Alfa Prev 81 98751 0398. Você pode vir a receber até 4.000. Mas atenção, é preciso pelo menos um registro na carteira antes do nascimento do seu filho, mesmo que esteja trabalhando atualmente. Quer saber mais sobre isso? Não deixe de ligar para Alfa Prev 81 98751 0398. Esta empresa não presta serviços de advogado. Internet de qualidade com ultra velocidade você só encontra aqui. A rede Denet Telecom é tecnologia de ponta, proporcionando a você uma melhor conexão para navegar nas redes sociais, assistir aquele filme e compartilhar os melhores momentos. A rede Denet Telecom é autorizada pela Anatel. Internet de qualidade para você. Faça sol ou chuva, é você conectado. Rede Denet tem atendimento e manutenção com excelência. E rede fibra ótica é rede Denet Telecom. Contrate pelos números 99108-8231 ou 99204-4109. Rede Denet, conectando você ao mundo. E aí, ainda não escolheu a escola para o seu filho estudar? Faça uma visita e conheça uma das melhores estruturas de escolas particulares da cidade. Escola Dinâmica, há mais de 20 anos oferecendo educação de qualidade, com uma equipe de profissionais qualificada, salas climatizadas, ótimo espaço para recreação. E agora com espaço para educação infantil, o Dinâmica Kids, para crianças a partir de 1 ano, com opção de ensino integral. Aulas de inglês e espanhol, dança e música. Escola Dinâmica, infantil, fundamental e médio. Telefone 8137318340. Educando para a cidadania. Conectada com o futuro. Conectada com você. Demarlos Tecidos e Aviamentos, com grandes sortimentos em tecidos lisos e estampados, como microfibra, tactel, fio torcido e cotton, elásticos de microfibra para calcinhas, tules lisos e estampados, rendas largas e estreitas, além de grandes variedades em aviamentos para a sua confecção. Rua Olavo Bilac, 183, na Coab, fone 081-3731-0560. Demarlos Tecidos e Aviamentos, essa é a sua loja. O lugar perfeito para o seu lazer. Atenção Santa Cruz e região, o Centro Esportivo Pele Bronzeada agora está com 3 societies e uma quadra. Vem para o Centro Esportivo Pele Bronzeada você também praticar esportes e saúde. Reserve o seu horário. Contato 993-740900. Centro Esportivo Pele Bronzeada, a melhor área de esportes e lazer da região. Centro Esportivo Pele Bronzeada. Ficar em casa nesse momento é um ato de solidariedade. Atravessamos um período delicado que vem mudando as vidas e a rotina de todos nós. Para vencermos, é preciso nos unirmos à distância. Isso mesmo, a distância é quem vai nos ajudar nessa época de pandemia. É muito importante que ela exista para evitar a propagação do vírus, para que possamos sair o mais rápido possível dessa situação. Apesar das dificuldades enfrentadas, fica a certeza que o mundo não será o mesmo após a pandemia do coronavírus. As pessoas definitivamente não serão as mesmas. Esperamos que realmente haja mudança e que seja para melhor. Fiquem em casa, cuide um dos outros e a vida há de retribuir. Juntos venceremos. Começa agora. Na Santa Cruz FM, o programa Hora da Notícia. Tudo do mundo policial que acontece em Santa Cruz e região. O cotidiano de nossa cidade. As reivindicações e reclamações do ouvinte e muito mais agora. No A Hora da Notícia. Leno Silva. Em Santa Cruz do Capibaribe, 7 horas. A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a ti. Bom dia, hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2020. Programa Hora da Notícia.
uma enxurrada de informações no seu rádio e nas redes sociais, nos botões eletrônicos. Júnior Lino, bom dia. Responsabilidade e credibilidade é aqui. Hora da notícia. Leno Silva. O programa Hora da Notícia tem o apoio de Nenel da Shark, preço baixo todo dia na Central de Feiras e Mercados, nos boxes 21 e 22. Shark da melhor qualidade é com Nenel da Shark. Paraíso das Coxinhas, o melhor salgadinho da região. Rua Maria do Socorro, Aragão Florense, número 29, no São Miguel. O contato é o 9188-4343. Panificadora Bela Vista, pães quentinhos de manhã e à tarde de primeiríssima qualidade. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. O zap é o 9150-6376. Oficina Mecânica Alto Trevo, confiança acima de tudo. Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. Quitanda, que frutas e verduras, sua horta perto de você. Avenida Pedro Paulo Alves da Rocha, 709, é a principal do São Miguel. Não confunda. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Avenida 22 de Abril, no bairro Bela Vista. Sam Mármores e Granitos, especialidades em pias para cozinhas e banheiros. Avenida Bela Vista, 1560, na saída para o distrito de Poço Fundo. Também conosco, Boa Vistense Atacado. É lá que com certeza você compra muito mais barato. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. São 7 horas mais 2 minutos, 7:02. Confira as manchetes do programa de hoje. Daqui a pouco no nosso programa você vai conhecer os números da pandemia em Pernambuco. Taxa de condomínio do Moda Center terá desconto acima de 50% aqui na Terra das Confecções. Filho de fisioterapeuta grávida morta por coronavírus recebe alta e completa 1 mês de vida. Emocionante. Jovem afogadense e seu bebê morrem durante parto na capital pernambucana. Pai e filho morrem de coronavírus com diferença de apenas 1 hora. Corpos de idosas que morreram com suspeita de Covid-19 são trocados em Palmares. Uma das famílias chegou a fazer o sepultamento. Açude de Boqueirão, na Paraíba, ultrapassa 70% da capacidade pela primeira vez desde 2012. No momento a gente aproveita e abraça todos os paraibanos. São João de Santa Cruz do Capibaribe será virtual com apresentações e quadrilha online. Tem mais, em 24 horas sobe para 6 o número de casos confirmados da Covid-19 em Jataúba. Incêndio atinge imóvel aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vigilante é assassinado dentro de casa em Santa Cruz. Agricultor em assentamento é assassinado na zona rural de Itaíba. Polícia Federal erradica 57 mil pés de maconha e evita a produção de 19 toneladas da droga no sertão pernambucano. É bronca. Idoso de 61 anos mata a namorada de 28 a facadas e comete suicídio. Polícia apreende crack, maconha e cocaína dentro de casa no Terras do Sul, em Petrolina. Menino de 12 anos é flagrado molestando criança de 4 anos no bairro do Divino. Também destaque daqui a pouco, estelionatário se passa por médico e pede dinheiro à família de jovem internado com suspeita de Covid-19 no Agreste. Essas e outras a partir de agora, porque o nosso programa Hora da Notícia está apenas começando. O programa Hora da Notícia volta já.
Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade. Frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista. Preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Vem comigo, são 7h mais 7. Hoje o Beto Melo tem compromisso lá para as bandas da Paraíba, na cidade de Camalaú. E, claro, não pôde estar presente aqui na apresentação do programa. Tá bom? Abraço, Beto. Vamos aos números da pandemia em Pernambuco. Pois bem, Pernambuco confirmou ontem 556 novos casos e 54 mortes pela Covid-19. Com isso, o estado passa a ter 9.881 confirmações e 803 óbitos. Dos casos confirmados ontem, 232 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 324 são casos mais leves. No acumulado, desde março, Pernambuco contabilizou 5.973 casos graves e 5.908 leves. Os números na Paraíba, viu? Tem muitos paraibanos aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Na Paraíba tem 1.657 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado, divulgadas ontem. O número de mortes confirmados por Covid-19 subiu para 101 no estado, isso desde o início da pandemia. Aí os números no vizinho estado da Paraíba. Tem o áudio aí de Jataúba? Tem o áudio de Jataúba? Vamos aqui ver esse lá em Jataúba. Segura aí um pinguinho. Durante uma coletiva de imprensa realizada na noite de ontem, a secretária municipal de saúde de Jataúba, Anne Gabriele, destacou que a cidade já contabiliza 6 casos confirmados do novo coronavírus. Em 24 horas, os números cresceram de 1 para 6. A secretária pontuou que todos os casos confirmados ocorreram através ou de forma comunitária e frisou que, entre os casos, somente uma paciente está com dificuldades na respiração, porém os outros estariam com sintomas mais leves. Vamos à fala
da secretária, então. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nas redes sociais e nos meios de comunicação. Aqui quem vos fala é Marquinhos Aragão e estamos aqui para trazer mais informações sobre os casos confirmados do Covid-19 na cidade de Jataúba, no agreste pernambucano. Nessa quarta-feira, a Secretaria de Saúde do município deu uma coletiva e falou sobre a real situação bastante preocupante, pois o número de pessoas contaminadas e de óbitos são bem reais. Foi relatado aí pela secretária de Saúde, Anne Gabriele, nesta quarta-feira, 7 de maio de 2020, a contaminação de 2 homens e 3 mulheres, mais um óbito. Óbito esse que aconteceu há alguns dias atrás. Essas pessoas já estão sendo monitoradas pela secretaria. Até então, no boletim de ontem, não havia tido esse número de pessoas contaminadas relatado no mesmo. Porém, a secretária nos informou que as pessoas contaminadas não haviam ainda a procurado para relatar os sintomas. Então, nesta quarta-feira, procuraram a secretaria, para que pudessem aí fazer os procedimentos de testes. E o teste rápido foi feito e foi confirmado. São aí, repetindo, 2 homens e 3 mulheres que já estão sendo acompanhados pela secretaria, onde todos os procedimentos foram feitos aí para que tudo corra dentro da normalidade. Nós que fazemos parte da imprensa, pedimos a você que obedeça às recomendações da Secretaria Municipal de Saúde de sua cidade, para que você realmente respeite as determinações pelos órgãos competentes, pelo governo, pelo Ministério da Saúde, para que você possa ficar realmente em quarentena, para que você possa cumprir as normas, porque o coronavírus, o Covid-19, está batendo a porta de todos os municípios do nosso Brasil. A situação é real e ela chegou. E nós precisamos nos precaver e precisamos cada um de nós fazer a nossa parte. A qualquer momento, podemos voltar com mais informações sobre a situação na cidade de Jataúba. Um bom dia a todos. Se o fato aconteceu, está na hora da notícia. Leno Silva. São 7h mais 12. Não foi a fala da secretária, mas a participação do Marquinhos Aragão, diretamente da cidade de Jataúba. Continuando com notícias gerais, a taxa condominal do Moda Center vai ter um desconto de 52% referente ao mês de abril. Como não houve feira, a diretoria do Centro de Compras concedeu o abatimento provisório, considerando que já há um desconto para quem paga sem atraso. A redução passa de 60%. O Centro de Compras também suspendeu provisoriamente os contratos de 60% de seus colaboradores. O parque está arcando com 30% do salário e os benefícios adquiridos por esses colaboradores, como o seguro de vida e vale alimentação. Além da versão digital, que já está disponível desde ontem no site do Moda Center, os boletos também podem ser solicitados pelos telefones 3759-1007 e 3759-1015. Para os condôminos que optarem pelo boleto impresso, foi montada uma estrutura de atendimento na portaria do Moda Center. São 7h mais 14. Gente, essa matéria me chamou a atenção. Filho de fisioterapeuta grávida morta por coronavírus recebe alta e completa 1 mês de vida. Por que me chamou a atenção? Porque como é triste, né? Um bebê crescer sem a presença da mãe. Mas vamos à matéria. O filho da fisioterapeuta Viviana Albuquerque, inclusive nós fizemos essa matéria aqui, acho que 2 dias seguidos, que morreu em decorrência da Covid-19, 3 dias após o parto emergencial, recebeu alta depois de 1 mês internado em um hospital privado na capital pernambucana.
Eric David Silva foi para casa pela primeira vez sob os cuidados do pai, que tem o mesmo nome. E ele disse: estamos alegres, mas com um buraco no peito, disse o genitor. O bebê estava com 32 semanas na barriga de Viviane, que tinha 33 anos, quando o bebê foi retirado em uma cirurgia de emergência. O caçula foi apresentado à família e às duas irmãs mais velhas, que são gêmeas, fruto do primeiro casamento de Viviane. Elas ficaram felizes demais, disse o pai. Por decisão da família, o bebê passa a ficar sob os cuidados da mãe de Viviane e do pai, no caso, o Eric. Viviane foi internada em 28 de março com sintomas da Covid-19. No dia 1º de abril, saiu o resultado positivo. Ela foi levada diretamente para a unidade de terapia intensiva por estar grávida. Um dia após ser entubada, passou por uma cesariana. No dia 5 do mesmo mês, Viviane veio a óbito. Além do namorado e do filho mais novo, Viviane deixou 2 filhas gêmeas. Segundo Eric Silva, mesmo em contato direto com a fisioterapeuta, ninguém foi diagnosticado com o novo coronavírus. É lamentável. São 7 horas mais 16 minutos. 7h16. Tem foto também desta ocorrência aqui, ó. A jovem Elane Assunção e seu bebê, infelizmente faleceram na manhã de ontem em Recife por conta de complicações durante o parto. Segundo informações do pai da vítima, ela deu entrada na maternidade na terça-feira por volta das 18 horas. A pressão arterial elevou muito. Elane e seu bebê infelizmente faleceram. Elane era filha do vigilante Adinaldo e da professora Socorro Assunção. A cidade de Afogados da Engazeira está de luto. Rapaz, vi que sequência de matérias. Presta atenção. Gilmar Angel, de 57 anos, e seu filho Rodolfo Zeni Angel, esse de 38 anos, eles morreram vítimas de coronavírus. Os dois estavam internados no Hospital Bruno Borne, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari. Conforme informações, os dois morreram no intervalo de aproximadamente 1 hora. Intervalo de tempo de 1 hora. De acordo com familiares, pai e filho sentiram os sintomas e procuraram o serviço de saúde. Ambos foram internados e diagnosticados com a Covid-19. Além deles, a esposa de Gilmar, mãe de Rodolfo, também testou positivo para a doença e está hospitalizada em estado grave. Já pensou? Gilmar era do grupo de risco, pois tinha diabetes. Ele era natural de Santa Rosa, no noroeste do estado. Misericórdia, misericórdia. Tá aí a foto do pai e do filho. 7 horas, 18 minutos, 7h18. Deixa eu falar aqui dos nossos colaboradores. Eu quero começar falando da Quitanda Aqui Frutas e Verduras. Sua horta perto de você. Frutas, verduras, gêneros alimentícios, queijo, charque, picolés, sorvetes e utilidades para a sua cozinha. Aqui Frutas e Verduras, a quitanda mais completa da cidade. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, é a principal do São Miguel. Não confunda. Veriane, um abraço, seu Amaro e toda a trupe. Sam Mármores e Granitos, especialidades em pias para cozinhas e banheiros, além de soleiras e balcão para cozinhas americanas. Avenida Bela Vista, 1560, na saída para o distrito de Poço Fundo. Deixe o seu ambiente com mais sofisticação com os produtos da Sam Mármores e Granitos. Faça já seu orçamento sem compromisso. É na Avenida Bela Vista, 1560. Ô Júnior, tem as ofertas, tem as ofertas das
Supermercado Boa Vistense. Do supermercado, não, do Boa Vistense Atacado. Né? E haja preço baixo de verdade. Vamos lá. É verdade, e continua aqui as ofertas, né? Olha só como tá o preço, né? O preço da carne aqui. Bovina, você que aprecia, que gosta da carne, né, seu Heleno Silva? Carne bovina fraldinha, 1 quilo, por apenas R$ 15,99. Peito de frango, Kong, 1 quilo, R$ 6,99. Feijão carioca tem que estar na mesa, super grão, 1 quilo, por apenas R$ 6,49. Limpa a casa, esse aí a gente tá fazendo bastante, né? Nessa quarentena, limpa a casa, perfumado, 900 ml, R$ 4,99. Farinha láctea Nestlé tradicional, 210 gramas, R$ 4,45. Lava-roupa Ariel clássico, 700 ml, por apenas R$ 6,99. Você encontra no Atacadão Boa Vistense. As ofertas continuam, Heleno Silva. São 7h mais 21 minutos. Abraçando um monte de gente aqui que nos acompanha. Quero abraçar, cadê? A Sueli, lá do Sertão. Sueli, na cidade de Betânia. Naldinho Nel, um abraço, meu querido. Ilma Silva. Meu querido Ivo Alves também está nos acompanhando. Maria de Fátima Araújo. Dona Fátima, um abraço para a senhora. Ninguém pode mais fazer visita, né? Então fica só a lembrança aqui através das redes sociais. Bom dia. Valdênia Gomes, bom dia. Carlinhos Barbosa, bom dia. Bom dia, Carlinhos. Maria de Fátima Araújo, Ivo Alves, um abraço para todo mundo. Sequenciando, deixa eu me ver aqui. O São João de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, intitulado São João da Moda, será virtual este ano. Virtual, devido à pandemia do novo coronavírus. De acordo com o prefeito do município, Edson Vieira, as apresentações deverão começar no fim de maio e seguir em todas as quintas-feiras de junho, com shows de artistas locais. Segundo o prefeito, está prevista até uma quadrilha junina virtual com o marcador e o sanfoneiro, para que as famílias possam participar da brincadeira em casa, ao som de forró, pé de serra. Edson Vieira destacou que a equipe de eventos da prefeitura prepara a programação para divulgar em breve. Nas lives, a população também poderá ajudar com doações para os artistas da terra. Vamos ao intervalo comercial, já a gente destaca corpos de idosas que morreram com suspeita de Covid-19 são trocados em Palmares. Inclusive, uma das famílias chegou a fazer o sepultamento, o enterro. Já. O programa Hora da Notícia volta já. Centro Educacional Ludos, a única escola da cidade com princípios cristãos na proposta pedagógica. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Conheça nossas instalações. Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. JCL Casa e Construção. Você conhece e sabe a diferença. Vai construir? Vai reformar? Compre tudo lá, com preços e condições de pagamentos especiais. No primeiro andar, você vai encontrar uma grande variedade em utilidades domésticas, presentes para todas as ocasiões. Inclusive, uma seção completíssima só de presentes para a criançada. Vale a pena conferir. JCL Casa e Construção, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. Telefone 3731-2966. Em Caruaru, Nova Caruaru, Avenida Transatlântico, número 13. O telefone é o 3719-3290. Horário diferenciado nos finais de semana. Sábado, das 8 às 16.
e no domingo, das 8 às 13 horas. Aqui frutas e verduras fresquinhas todos os dias, gêneros alimentícios e utilidades para o seu lar, queijos de primeiríssima qualidade, charque e calabresa. Aqui frutas e verduras, atendimento nota 1000, Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, no São Miguel. Banana, manga, caju, acerola, jaca, coco verde, melancia, coentro, pimentão, cebola, alho, salsinha, alface, beterraba, cenoura. O que eu esqueci de dizer tem. O que você quer também tem. Aqui frutas e verduras, na principal do São Miguel, número 709. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Lemos Silva. São 7 horas, mais 25 minutos. Cinda Tenório, um abraço para você. Valdênia Gomes também acompanhando a nossa live lá no São Jorge. Um abraço. Gente, os corpos de 2 idosas que morreram com suspeita de coronavírus foram trocados no Hospital Regional de Palmares, Mata Sul de Pernambuco. Uma das famílias chegou a realizar o enterro do corpo errado. Na semana passada, Helena Maria da Silva, de 73 anos, que morava no distrito de Cruzes, em Panelas, deu entrada na unidade de saúde com suspeita de Covid-19. Ela morreu no domingo. Segundo a família, o corpo que foi enterrado era de outra pessoa. Os parentes da idosa informaram que foram impedidos de reconhecer o corpo. O resultado do teste para coronavírus de Helena Maria deu negativo. O corpo da outra idosa, que também se chama Helena Maria da Silva, já está com a família. Eles prestaram um boletim de ocorrência e fizeram um ofício declarando que ela também não havia morrido de coronavírus. Por isso, puderam levar o corpo. Em nota, a direção do Hospital Regional de Palmares lamentou o ocorrido e diz que está em contato com os familiares desde a segunda-feira e também com as prefeituras dos municípios de origem das pacientes. Segundo o hospital, o caso foi resolvido na terça-feira. A direção da unidade ainda ressaltou que se solidariza com os familiares das vítimas, mas não informou o que teria provocado a confusão envolvendo a troca dos corpos. Simples, nomes iguais, né? Não deixaram uma família ver. Porque se tem deixado pelo menos ver de longe, olha, é aquela dali. É claro que os familiares iriam reconhecer. Mas nessa questão de não poder abrir o caixão e não poder ver, não sei o que, essa coisa toda, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Pegaram o corpo errado. Mas, presta atenção numa coisa aqui também. Presta atenção. Uma família em Belém, no Pará, enfrentou um pesadelo na última sexta-feira. Durante o velório de Maria da Conceição Oliveira, de 68 anos, parentes perceberam que havia outro corpo no caixão. A mulher, que havia sido dada como morta, está viva e segue internada no Hospital Abelardo Santos e faz tratamento para a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Veja que coisa. Durante o velório, os netos descumpriram as regras de autoridades de saúde e abriram o caixão quando perceberam a troca. A família disse que antes de ser informada da morte de Dona Maria da Conceição, a mulher tinha apresentado avanço no quadro de saúde, inclusive fazendo pequenas caminhadas pelo quarto do hospital. No dia 30 de abril, Maria da Conceição testou positivo para o novo coronavírus e foi internada na unidade. No dia seguinte, a família recebeu o atestado de óbito da paciente. Uma funerária foi contratada para levar o corpo à casa da família com a recomendação de que não abrisse o caixão para evitar a transmissão do vírus.
Veja que coisa. O momento foi registrado por vídeo. Nas imagens, os familiares exigem explicações ao funcionário da funerária. Os familiares recorreram ao hospital e receberam ajuda de uma enfermeira que fez chamada de vídeo do leito em que a idosa estava. Ela estava lá, dizendo que estava viva. Foi uma alegria e uma certa indignação pelo que aconteceu, disse Thalia Fernandes, parente de Dona Conceição. A gente não sabe o que aconteceu com a senhora que estava dentro do caixão. A gente acha que se a gente enterra outra pessoa, Dona Conceição podia inclusive morrer lá dentro e ser internada como indigente, disse a neta. De acordo com a Secretaria de Saúde do Pará, a troca dos corpos é consequência do aumento no número de óbitos e a falta de estrutura para tratamento. Eita danado, é mais sério do que se possa imaginar. É igual a Júnior, né? Júnior outro dia foi para um velório de uma pessoa conhecida. Foi Júnior. Aí quando chegou lá, estava Júnior chorando e não era a pessoa que ele tinha ido para o velório. Vê que coisa. São 7h mais 31 minutos, 7h31. Vou trazer uma notícia boa aqui para os paraibanos. O açude Epitácio Pessoa, localizado na cidade de Boqueirão, o açude de Boqueirão, e que abastece Campina Grande e outras 19 cidades do agreste da Paraíba, passou de 70% da capacidade ontem. De acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba, esta é a primeira vez que o reservatório atinge esta quantidade de água em 8 anos. Segundo os dados da AESA, nos últimos 10 anos, a maior quantidade registrada de água no açude foi em novembro de 2011, quando o açude de Boqueirão atingiu 93,92% da capacidade. A pior marca foi em março de 2017, quando chegou a 3,18%. Desde abril de 2017, que o açude recebe as águas da transposição do Rio São Francisco. 7h32, 7h32. Gente, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, um incêndio atingiu um imóvel ali no São Cristóvão. Pois bem, no início da noite de ontem, tem foto aí, né, Júnior? Um incêndio atingiu um imóvel localizado no São Cristóvão, aqui na Terra das Confecções. Na ocasião, as chamas foram avistadas à distância e preocuparam moradores, que logo constataram se tratar de um incêndio. Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Os agentes do Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, tiveram dificuldades para adentrar no prédio que estava fechado. Segundo informações, na parte do térreo havia uma garagem e uma pequena fábrica. Um automóvel que estava no local acabou sendo atingido e ficou bastante queimado. Ainda não se tem informações de como o fogo teria começado, mas as chamas se propagaram em objetos inflamáveis como tecidos que estavam armazenados no local, por exemplo. Na ocasião, o grupo de pessoas que primeiro adentrou no prédio conseguiu fazer a remoção do veículo para evitar um possível dano maior. Uma das suspeitas que justificariam o início do incêndio seria um curto no sistema da rede elétrica. Durante o combate ao fogo, o caminhão utilizado pelo Corpo de Bombeiros ficou sem água e precisou de suporte de um caminhão-pipa que o reabasteceu para que fosse realizado o procedimento efetivo de contenção das chamas. Cerca de 40 minutos após o grupo começar as movimentações do local, o fogo foi controlado. São 7h mais 34 minutos, 7h34. Vigilante é assassinado dentro de casa em Santa Cruz. Um vigilante de 42 anos foi assassinado na cidade de Santa Cruz, no sertão de Pernambuco.
Acredito que seja Santa Cruz da Baixa Verde. Felipe Torres estava em casa quando o elemento que havia bebido com ele invadiu o local e desferiu golpes de faca peixeira. Felipe não resistiu e teve morte no local. O assassino foi identificado como Givanildo da Silva. Ele está foragido e sendo procurado pela polícia. O corpo do segurança foi recolhido para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. Agora tão longe, né? Lá em Santa Cruz da Baixa Verde, vir para Caruaru. Será que não seria mais perto para Petrolina, não? Sei lá. Sequenciando, um agricultor foi assassinado no assentamento Cachoeirinha, tem foto, na zona rural, assentamento Cachoeirinha, na zona rural de Itaíba, tá certo, isso no Agreste de Pernambuco. O corpo de Ivanildo Lins da Silva, de 49 anos, apresentava lesões na região da cabeça, possivelmente causadas por pauladas. Misericórdia. O autor do crime foi identificado como Fernando Marques de Oliveira. Ele conseguiu fugir. Está sendo procurado pela polícia. Populares que estavam na cena do crime disseram que a motivação do assassinato seria uma rixa antiga entre a vítima e o autor. O corpo foi periciado e encaminhado ao IML da cidade de Caruaru. Ô Júnior, deixa-me falar aqui dos nossos colaboradores. Eu falei de Nenel da Shark não, né? Então vamos que vamos. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e Shark da melhor qualidade. Shark boa, Shark gostosa. Você encontra onde? Nenel da Shark, que é tradição de bom atendimento, claro. Então, nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Lembrando que a Central de Feiras abre no sábado, no domingo e na segunda. É claro, lá você encontra Nenel da Shark, a melhor Shark da região. Panificadora Bela Vista, pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, queijo coalho, queijo manteiga, qual é o que você gosta? Lá você encontra frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Pão quentinho de manhã e à tarde é o melhor da cidade, com certeza. O WhatsApp é o 9150-6376. A entrega na hora, não tem maçada, não tem demora. Aonde? Na Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. E o Boa Vistense tem promoção? Tem sim, seu Lino Silva, tem sim. Deixa eu só pegar aqui a minha deixa aqui e abraçando aqui os ouvintes que estão acompanhando o nosso programa na Paraíba, lá Sítio Patas. O pessoal está acompanhando lá depois de Riacho Fundo, acompanhando aqui pela internet. Abraçar a todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho da audiência. Trazendo aqui as promoções de hoje, né, do Atacadão Boa Vistense. Olha só aqui os preços de hoje, dessa semana. Carne bovina, fraldinha, o quilo, por apenas R$ 15,99. Peito de frango, Kong, o quilo, por apenas R$ 6,99. Feijão carioca, super grão, o quilo, por apenas R$ 6,49. Limpa casa perfumado, 900 ml, por apenas R$ 4,99. Farinha láctea Nestlé tradicional, 210 gramas, por apenas R$ 4,45. Lavar roupa Ariel clássico, 700 ml, por apenas R$ 6,99. Durante essa semana, preços imperdíveis. Legal, Boa Vistense Atacado. Pronto, onde tiver uma loja da Boa Vistense, você corra para lá e compra mais barato, com certeza.
São 7h39, 7h39, abraçando aqui a Almirane ou Almirani Santos. Então um abraço para você que está nos acompanhando através da live. Júnior, meu querido, a Polícia Federal, através de sua delegacia em Salgueiro, vem promovendo ações de identificação e consequente erradicação de plantios de maconha no sertão de Pernambuco. Tais medidas fazem parte das estratégias adotadas pela Coordenação Geral de Prevenção e Repressão a Entorpecentes, órgão central da Polícia Federal, em Brasília, com o objetivo de reduzir a produção e oferta de maconha no sertão pernambucano. A Operação Moçambê 2 contou com um efetivo de mais de 20 policiais, entre federais, civis e militares, além do apoio do Corpo de Bombeiros. Os policiais trabalharam com incursões terrestres e fluviais, com emprego de botes infláveis. Os plantios foram localizados através de levantamentos feitos pela Polícia Federal em algumas ilhas do São Francisco, na região de Orocó e Belém do São Francisco. Não é brinquedo não, são 7h mais 40 minutos, 7h40. Um idoso, presta atenção, olha uma coisa aí, ó. Tem foto, Júnior, aí da número 4. Um idoso de 61 anos matou a namorada de 28 anos e cometeu suicídio em seguida. Fato ocorrido na casa dele, em Barra do Garças, a 516 quilômetros de Cuiabá. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal foi encontrado já sem vida dentro da casa. A suspeita é de que Osmaldo Viana Xavier tenha usado uma faca para matar a companheira, Elisângela do Nascimento. Ela foi encontrada pela polícia e caída no chão, no quarto da residência de Osmaldo, com ferimentos no pescoço e cortes na barriga. A delegacia recolheu a bolsa com os pertences da vítima e a arma do crime, uma faca semelhante às usadas em açougues. A documentação e o celular do suspeito também foram apreendidos. O sobrinho de Osmaldo foi quem comunicou o crime. Ele disse que o tio mandou um áudio por mensagem que indicava que alguma coisa teria acontecido. E então foi até a casa dele. Ao chegar, se deparou com os dois mortos. Vamos ao intervalo de apoios culturais, são 7h42, daqui a pouco a gente destaca: polícia apreende crack, maconha e cocaína dentro de casa no Terras do Sul, em Petrolina. Menino de 12 anos é flagrado molestando uma criança de 4 anos no bairro do Divino. Daqui a pouco a gente destaca essa matéria também. Isso aconteceu na cidade de Salgueiro. O programa Hora da Notícia volta já. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade, frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista. Preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343.
É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Opa, são 7 horas mais 44 minutos, 7h44, hora certa aqui, para quem? Para o meu amigo irmão Everaldo, aqui no São Miguel, tá acompanhando a nossa live, acompanhando a nossa programação Cabra Bom, irmão Everaldo. Abraçar também no São Miguel, a Fabiana Florencio, aqui bem em frente à Escola Maria do Socorro. Um abraço, Fabiana e toda a trupe aí. Zezinha também mora no São Miguel, minha querida Zezinha, e o Gaspar de Mãozinha. Então a trupe toda, um fortíssimo abraço. A Polícia Militar apreendeu na noite de ontem crack, maconha e cocaína em uma casa no bairro Terras do Sul, em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Por volta das 22h30, equipes do 2º Biesp faziam um patrulhamento no bairro quando viram um homem saindo de uma residência. Ao avistar a viatura da polícia, o suspeito fugiu, pulando os muros dos vizinhos. Ao verificar a casa, que ficou aberta, a polícia encontrou 1,156 kg de maconha, 566 gramas de crack, 366 gramas de cocaína, 2 balanças de precisão e R$ 638,20 em grana em espécie, uma faca tipo peixeira, um rolo de sacos plásticos, um celular e um rolo de fita adesiva. Todo o material foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as providências consideradas legais e cabíveis ao caso. 7h46. Policiais militares do 8º Batalhão foram acionados pela Central de Operações para se dirigirem até o bairro do Divino, em Salgueiro. No local, testemunhas relataram que o infrator de 12 anos de idade foi avistado molestando uma criança de 4 anos. Diante do exposto, as partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil, onde o infrator foi submetido a boque. Não é brinquedo, não. Tem mais. Gente, olha essa matéria. Eu trago esse tipo de informação. Eu trago esse tipo de informação para servir de exemplo e outras pessoas ficarem mais atentas e não caírem na lábia de estelionatários. Preste atenção. A pedagoga Fabiana França Vidal, essa mulher mora em Garanhuns e está com o filho, um jovem de 24 anos, internado na unidade de terapia intensiva em um hospital particular de Caruaru. E a suspeita é de Covid-19. Vá prestando atenção aí. Fabiana recebeu um telefonema de uma pessoa que se passou por um médico. Essa pessoa falou que precisava fazer o exame no filho de Fabiana e necessitava da autorização dela. Também disse que o custo para realizar o procedimento era de quase R$6.000. Veja, preste atenção. O cara está num hospital particular. Como é que precisa pagar, não é, um exame por fora? Ela caiu, foi abriu a guarda, né? Abriu a guarda e caiu nesse golpe. E ela disse: meu filho está internado na UTI de um hospital. Diante do quadro dele, então, pela manhã, ligou um médico para mim e disse que ele teria feito um novo exame e que meu filho estava com uma infecção grande no pulmão e um coágulo.
e seria necessário fazer um procedimento que a Unimed só iria autorizar após 10 dias e que ele não poderia esperar esse tempo todo porque era urgente. Então, fui perguntada se eu autorizava fazer particular e eu autorizei, lógico, porque o que eu quero é a cura do meu filho, disse Dona Fabiana. Para salvar o filho que está entubado desde a sexta-feira, a pedagoga transferiu a quantia que foi pedida. Somente depois ela se deu conta de que tinha caído em um golpe. Essa pessoa se passou por médico e chegou a dizer que era diretor clínico da UTI. Na hora, eu me desesperei e eu só pensei em fazer a transferência do dinheiro. E ele também chegou a dizer os documentos que eu precisava para ser reembolsada pela Unimed. Depois fiz a transferência. Antes ainda teve um problema, pois meu aplicativo não permitia aquele limite. E ele ainda ficou ligando para saber se eu já tinha concluído a transferência. Eu avisei que já estava no banco para concluir a transferência completa. E ele disse que já tinha autorizado o procedimento, que já estava sendo feito esse tal procedimento e que 1 hora depois ele me daria notícias do meu filho, disse a mãe, desesperada, claro. Segundo Fabiana, só após chegar em casa percebeu que tinha caído em um golpe. Quando eu terminei de transferir isso, assim que cheguei em casa, me deu um estalo e pensei que tinha caído em um golpe. Logo após resolvi ligar para o hospital e falei direto com a assistente social. E ela disse que achava que isso não procedia, que iria entrar em contato com o pessoal da UTI para saber o estado do meu filho, mas que eu solicitasse ao banco o retorno. Daí liguei para o gerente, que é meu amigo, e ele me informou que já havia sido sacado. Sacaram na mesma hora, sacaram uma parte no caixa eletrônico, 24 horas, outro saque no caixa aqui, e fizeram 3 transferências, diz a dona Fabiana. Fabiana França Vidal esteve na delegacia de Polícia Civil de Garanhuns e denunciou o caso. A pedagoga explicou que o golpe foi dado direto do estado do Mato Grosso. Conseguiram localizar a agência bancária, os saques foram feitos no Mato Grosso. Já fiz o boletim de ocorrência e a partir disso iremos tentar descobrir para quem foi transferido, para que saibamos quem são as outras pessoas envolvidas, porque eles sabiam tudo. Meu número da minha prima que está lá cadastrada no hospital, sabiam o nome do meu filho completo, sabiam a doença que ele tinha e foram direto no ponto fraco, que é a doença do pulmão. Ficou claro que eles tinham acesso a tudo, disse dona Fabiana. E é verdade, viu, gente? E é verdade. Alguém com muito conhecimento de causa dentro do próprio hospital, porque não tem como, não é? Alguém passar tantas informações, né? Tantos detalhes para a própria mãe, né? Que acompanha tudo, evidentemente. Então, tem que se descobrir de onde partiu, né? Partiu do hospital, de dentro do hospital, evidentemente, suspeita-se isso, para uma pessoa lá no Mato Grosso, que fez todo o trâmite, ligou, passou as informações, passou os detalhes, ludibriou a mulher, no momento de fragilidade, a pessoa está com um filho, no hospital, não está bem, está na UTI. Aí alguém chega, olha, está precisando disso com urgência. E fala com tanta clareza, é claro que não é fácil, a pessoa cai. Só que serve de exemplo. Por isso que eu trago esse tipo de matéria para cá.
para servir de exemplo para você, mainha, para você, painho, não cair. Para você não cair. E não só é nessa área, não. Essa semana ligaram para uma pessoa conhecida nossa, né, se passando, dizendo que tinham pego um filho dela. E o camarada começou a chorar e aquele esperneado do estopor, e a mulher sabia que o filho não estava com essa trupe, aí começou a rir. E eles ainda chamaram ela de vagabunda. Os bandidos tentando tirar dinheiro. Não era pouco não, viu? Era 20 mil. Se não pagar 20 mil, a gente vai matar ele agora. Ela disse, de minha parte pode matar, não tem nada não. Não tinha nada a ver, né? O cara estava em casa, ela tinha conhecimento, aí já viu que era uma bronca. Outro dia eu vi nessa mesma circunstância, na frente da minha casa, uma mulher no maior desespero. Misericórdia. Alguém chorando lá no outro lado. Ela disse, era a voz, a fala, o choro do meu filho, enfim. Eu digo, cuidado, minha, não brinque não, que isso é safadeza aí de gente safada aí, safadeza de gente safada, né? Tentando tirar dinheiro das pessoas. Ei, são 7h55. Eu quero falar, para concluir aqui, de Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento. Então, seja qual for a ocasião, a melhor escolha, com certeza, é o Paraíso das Coxinhas, que recebe e aceita todos os cartões. Fica na Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Para você fazer o pedido, não precisa nem ir lá. É o 9188-4343, 9188-4343. Oficina Mecânica Auto Trevo, confiança acima de tudo. Peças, serviços e acessórios para o seu veículo. Faça a revisão periódica no seu carro. Não espere ele quebrar, mas qualquer sinal de defeito, você já sabe. Oficina Mecânica Auto Trevo é do amigo Eronildo. Você conhece, você confia. Está funcionando normalmente. Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. E para fechar, Sam Mármores e Granitos, especialidades em pias para cozinhas e banheiros, além de soleiras e balcão para cozinhas americanas. Avenida Bela Vista, 1560, na saída para Poço Fundo. Deixe o seu ambiente com mais sofisticação com os produtos da Sam Mármores Granitos. Faça seu orçamento sem compromisso. Vá lá! Leno Silva. São 7h mais 56, 7h56. Aquele documento que eu pedi outro dia, você tem, tá por aí, aqueles documentos, né? Pessoas que perderam, não dão uma voltinha, um tour pelas emissoras, né? São muitos documentos. Aqui mesmo nós temos um pacote de documentos perdidos, em todas as rádios tem. Né? Quando estava na Interativa era um montão de documentos e a gente chamando a atenção, e as pessoas têm que sair correndo, andando de rádio em rádio. Adilson Nascimento da Silva, estou aqui com a cédula de habilitação, a Carteira Nacional de Habilitação. Ele é filho de Isaías Bernardino e dona Terezinha Severina. Pronto. Ô Adilson Nascimento danado, vem pegar teu documento aqui, chega, corre. Aqui tem documento, tem a cédula de identidade de Angélica Luzia Carvalho da Silva. O nome da mãe dela é Maria de Fátima Alves. Corra, mulher, venha-se embora buscar seu documento. Cadê José Mariano de Melo Neto? Ó, menino, tua identidade está aqui também. A gente diz a identidade porque tem outras coisas por aqui também. Maria de Fátima Alves, filha de Dona Maria dos Anjos. Aqui também tem documento seu, viu? Elias Antônio da Silva, filho de Dona Maria Laíde de Barros Silva. Seu documento também está aqui. Pronto, e tem um monte de documento. Deixa eu ver esse aqui, quem é? O último aqui. Levi Lucas da Silva. E o nome da mãe, inclusive, está a cédula de identidade dela aqui. O nome da mãe dele é Angélica Luzia Carvalho da Silva. A última do horário.
2 veículos e material usado para explosões de caixas eletrônicos foram apreendidos na madrugada de ontem no município de Souza, no sertão paraibano. De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu em um trecho da PB 391, próximo ao distrito de Lagoa das Estrelas. Segundo a PM, policiais estavam fazendo patrulhamento da rodovia quando alcançaram os veículos que iam no mesmo sentido. Ao perceberem que se tratava de viaturas, os suspeitos aumentaram a velocidade e efetuaram disparos e lançaram grampos sobre a pista. Ainda tiraram na polícia. Durante a perseguição, no sítio São Diogo, na zona rural do município de Veirópolis, os suspeitos abandonaram os veículos e fugiram pela vegetação. Dentro dos carros foram encontrados materiais usados em ataques às agências bancárias durante explosões a caixas eletrônicos, entre eles explosivos, grampos, marretas e pé de cabra. Vocês sabem o que é pé de cabra, né, Júnior? De acordo com a polícia, estão sendo realizadas buscas na região para tentar localizar os suspeitos. Os veículos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Souza, na Paraíba. Não é brinquedo, não, é sério. Agora a polícia nem ia no encalço deles, vê? Quando deve, né? Quando o camarada tem bronca com a justiça, com a polícia, eles iam. A polícia seguindo no seu trajeto, aí quando eles deram aquela olhada pelo retrovisor, que lá vem a polícia e diz, pronto, descobri tudo. Aí pronto, aumentaram a velocidade. Se eles têm segurado, a polícia tinha passado direto e tchau. Mas eles disseram, nada, quem deve, né? Eis a questão. Forte abraço, minha gente. Júnior, muito obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez. Júnior que dá um show aqui nos botões eletrônicos. Forte abraço, minha gente. Um excelente dia. Se Deus quiser, amanhã a gente se encontra aqui com mais um programa Hora da Notícia e certamente com a participação do Beto Melo. Fique na paz, fique com Deus. Um cheiro do Lendo.